Vamos pensar o seguinte. Até analisei muito longo, Sampaoli, mas assim, pra mim o Botafogo. Tá. A gente não sabe quanto o Sampaoli entendeu o tamanho da temporada brasileira. Porque ele não revezou como o Abel revezou. Não. Então pode ser que os times cheguem Mas será em que abril... ele tem também esse elenco pra revezar? Não, então, pois é, pode ser que ele chegue em março com o time com a língua de fora. Eu acho que tem um adendo a ser. Acho que tem um adendo a ser feito. Não dá pra gente discutir administração. Eu não discuto isso porque quem tá lá dentro é que tem que tomar esse tipo de decisão. Mas, por exemplo, ir jogar a Florida Cup atrapalha. O período de pré-temporada já é pequeno. E aí o Santos que não foi, o Vasco que não foi, pode ser coincidência. Palmeiras não foi. Palmeiras que não foi, são os que estão melhores. Né? Que o Palmeiras venceu 2, empatou 1, o Vasco venceu as 3, O o Palmeiras Santos venceu as 3. jogou bem hoje. Então, Hoje. mostra, eu acho que tem condições de mostrar uma evolução mais rápido do que o outro. Eu não tenho nada contra a Florida Cup, acho legal, mas você quebra uma viagem longa, um dia de viagem, um dia de volta, em 14 dias, em 13 dias, que os times treinaram para a primeira partida. Quem conseguiu fazer isso de forma contínua consegue iniciar melhor. E o PVC tem razão. Na sexta-feira aqui, o Paulo Lima botou o De Arrascaeta no banco, botou o Gabigol no banco, Borja. botou o Borja no banco, botou o Bocelli no banco. E ficaram no banco, De Arrascaeta e o... Esses jogadores E o Gabigol ficaram no banco. Porque ainda não estão 100% fisicamente, então não dá para jogar todos os jogos. Estou brincando com o Paulo Lima, mas é que é natural. Quem tem um elenco maior consegue botar o time A, time B, time C, time das Copas. O Vasco hoje também, Edmundo. Oi? O Vasco hoje botou um time alternativo, né? Corinthians O ataque não ontem. estreou ainda, o Vasco. Não, a O Vasco defesa não jogou o Brocero Castano, não jogou Breno. O Vasco tá descobrindo o Marrone. Jogou o O Ricardo. Marrone com calma, sem estar brigando contra o rebaixamento. O Marrone tem jogado É um destaque. bem. Os últimos dos 2 destaques, jogos, 3 gols. Bom, a gente começou o programa de uma forma, vamos dizer assim, Diferente. genérica, falando de times, cada um dando a sua opinião. O pessoal está participando com a gente, então para vocês terem uma ideia da opinião de quem está em casa. Na linha, aliás, o que disse aqui o PVC. O Carlos Rodrigo, sou flamenguista, mas a decepção até agora é o Flamengo. Todo jogo o Abel bota 3 volantes. Tem elenco para jogar bonito. Tá reclamando o Carlos Rodrigo. Denise Moruntri. Proporcionalmente, São Paulo de Jardim está pior que o de Aguirre. Ansioso e com linhas espaçadas. Horrível, segundo a Denise. Fernando Moraes, o Santos é quem joga melhor. Respondendo aqui. Regis Rugolo. São Paulo está bem abaixo do que se esperava das contratações. E o Paulinho Oliveira, a maior decepção é o Internacional. Vergonhoso. Bom, vamos para o clássico, o pessoal vai continuar respondendo aqui para a gente. E vamos voltar nesse assunto durante o AUP. Vamos falar aí das equipes nos campeonatos estaduais. Vamos começar, já vai pintar uma tarja aí, uma inscrição a respeito do clássico. Olha ali, ó. Santos 2-0 do São Paulo. Aula de São Paulo e vitória do Peixe no clássico. Foi aula mesmo do técnico argentino? O pessoal vai responder aqui. Vamos com os gols? Vamos lá. Colocando os gols, então, todos os momentos, né? Os melhores momentos da partida. O jogo no Pacaembu, com o Santos vencendo por 2-0. Flagrei Edmundo e PVC discutindo a forma de jogo hoje no Pacaembu, hein? Conversando, debatendo. Uma discussão. A gente não estava discutindo, a gente estava divergindo, conversando, debatendo, não teve nenhum problema. É uma questão para a gente levantar aqui e debater sobre ela. O Zinco já teve essa experiência como auxiliar. Acho que o Zinco pode esclarecer melhor para a gente. Você treina o seu time para jogar sempre da mesma maneira ou você treina o seu time para encarar o adversário? A nossa discussão era essa. Porque, por exemplo, hoje, o Everton mais marcou o Vitor Ferraz do que o Vitor Ferraz marcou o Everton. Você acha que as coisas se inverteram? Há uma inversão de valores. Um é lateral e o outro é ponta. Na teoria,
Gol do Luiz Felipe ali. Vamos Eu lá. tô errado? Na teoria, no futebol que eu joguei, Zinho, o lateral marcava o ponta. É o normal. Entendeu? Hoje, por que o São Paulo teve muita dificuldade? Porque o Everton mais marcou o Vitor Ferraz do que o contrário. Então, assim, vale a experiência do Jorge Sampaoli? Vale a inexperiência do Jardine? Porque se a gente fizer um duelo Fox aqui, o time do São Paulo é superior. Mas o Santos deu uma aula de futebol hoje no Pacaembu. Eu acho a questão da superioridade, a gente já discutiu aqui algumas vezes, eu acho que tem muito jogador bom que não tem nome. O Pituca foi o dono do jogo hoje. Foi o melhor em campo. E esse é um ponto que eu acho que vale pra gente pensar, ponderar como imprensa. Nós, todos, que trabalhamos na imprensa. O Diego Pituca foi um destaque do Botafogo de Ribeirão Preto de 2017. Alguém olhou o Campeonato Paulista de 2017? O Santos olhou, foi contratar. Alguém lembra que o Pituca jogava naquele Botafogo que foi às quartas de final contra o Corinthians? A gente está olhando o Campeonato Estadual, passa 3 meses dizendo assim, isso não vale pra nada. Aí 2 anos depois você descobre que o melhor em campo num clássico foi o cara que estava no Botafogo de Ribeirão Preto. Em 97, no Vasco campeão, o Odivan veio do Americano pós-campeonato carioca, o Nasa veio do Madureira, pós-campeonato carioca, o Marcão, que depois virou ídolo do Fluminense, ele veio do Bangu e aí o Lopes tinha que decidir entre contratar um ou outro, o Lopes preferiu o Nasa. Mas o Marcão poderia ter feito parte daquela campanha. Esse é um ponto. Agora, o outro ponto é o jogo de hoje do Santos mostra que futebol se joga com a cabeça. A gente está discutindo aqui muito, e eu também sou responsável por isso. O time da posse de bola é o time do contra-ataque. O time que gosta da bola é o time que não gosta. O futebol joga com a cabeça. O Sampaoli tem feito sempre os 2 laterais subirem. Quando sobem, o Edmundo tem razão no que ele está dizendo, mas o Vitor Ferraz hoje, ele não era lateral. Embora fosse uma defesa com linha de 4, a função dele era atacar o lado direito. E com isso, o São Paulo tinha 2 opções. O São Paulo tentou subir a marcação com Everton, Pablo e Elinho, só que o Everton não podia ser o homem da marcação lá em cima, porque ele tinha que vir marcar o Vitor Ferraz. Então subiu o Nenê. O Nenê não tem a mesma pressão. Com 10 minutos de jogo, o técnico estrategista, e o Jardine pode vir a ser, mas ele tem 39 anos, na minha opinião, que a gente discutia ali na redação, né? Tira o Nenê e põe o Lisieiro. E joga o Everton nas costas do Vitor Ferraz. E talvez ele conseguisse controlar o Vitor Ferraz, ajudando o Reinaldo. Poderia virar contra o feiticeiro. Poderia, mas é o tipo de coisa. O Luxemburgo fazia isso comigo, no ápice. O Zinho sabe. O Vanderlei, que eu falei isso pra você, o Vanderlei fazia isso comigo. Edmundo, vem com o lateral até o meio. Depois deixa ele embora. Que o problema não é mais seu. O problema é do volante, que vai ter que cercar ali. E Zinho, Rivaldo, Mazinho, César Sampaio, quando vocês roubarem a bola no Edmundo. E como não fez Porque isso... você tem que inverter o problema. Como não fez isso, o Nenê saía do meio e ia tentar dar o bote lá na frente. Aí sobrava espaço, Carlos Sanches e Jamota. Ele fez quase um losango de meio campo, porque ele não puxou o Alisson tanto para fazer a saída de bola. Ele fez a saída com os 2 zagueiros. Por que 2 zagueiros? Se eu tenho um atacante só para marcar, por que eu preciso de 3 zagueiros? Não, é o antigo um pega, outro sobra. Um pega, outro sobra. E aí sai o Alisson como volante. E sai, de um lado, o Pituca pela esquerda, sai o Carlos Sanches pela direita e o Jamota como pêndulo do losango. Não era bem um losango. De repente você olha, o Carlos Sanches inverteu com o Jamota está na direita e o Carlos Sanches está lá na ponta esquerda. E o São Paulo está pensando assim, mas como é que eu marco isso daqui? Porque depois voltou. Aí você tinha uma hora Carlos Sanches, Délis Gonzalez, Vitor Ferraz no lado direito em cima do Reinaldo. Foi show do Santos ou do São Paulo? Do Sampaoli? Eu acho que de ambos, né? Porque ele é o treinador do time, respondendo ao Edmundo, aquela questão de você treinar o seu time pensando em cada adversário, você pode fazer isso também. E é importante você fazer isso. Eu acho que o Sampaoli estudou bem o time do São Paulo, viu os pontos ali onde ele sabe que no meio-campo ele não tem aquele meia, aquele número 10 ainda, né?
Tanto é que o Jean Mota estava fazendo mais essa função, quase um 10, o Diego Pituca saía mais pro jogo. Zinho, desculpa te interromper, mas assim, primeiro jogo do Santos na temporada, a gente já viu o Alisson entrar no meio dos dois zagueiros e os dois alas, os dois laterais lá em cima. Lá em cima. Com todo respeito, não é possível que o treinador do time adversário, no caso do São Paulo, não enxergou isso e não tenha criado um antídoto. Pois aí tem só completando, né? PVC. Nessa questão de treinamento é feito sim, é importante o treinador fazer isso. Agora, eu acho que assim, o Alisson, o Sanches e o próprio Pituca fortalece o meio-campo, né? Que são quase 3 volantes. O Pituca não é tanto volante, né? Mas ele sabe fazer esse triângulo no meio-campo para liberar os laterais. Mas como pelo lado esquerdo o Ourinho não estava saindo tanto, o Pituca aí ele coloca o Copete no segundo tempo para fazer uma ala, tira o Jean Mota, bota um zagueiro, aí sim vai para 3 zagueiros, né? Libera mesmo o Copete ali como um ala pela esquerda e o Vitor Ferraz como um ala pela direita. Aí eu acho que o Jardine não conseguiu fazer com que o time dele encaixasse nesse sistema diferente. Quando ele começou a querer encaixar no sistema que o Santos estava do primeiro tempo, o Sampaoli, aí eu acho que foi uma não é aula, mas assim, inteligência, experiência, grande treinador que o Sampaoli conhecimento. Ele rapidamente já mudou um esquema de jogo para dar uma dificultar o trabalho do treinador adversário. Eu concordo com você, mas o Santos já estava ganhando o duelo no primeiro tempo. Não, assim, outra coisa, assim, o Santos ele tá ganhando o jogo, normalmente, né, o treinador faz o time até segurar um pouco mais, tá ganhando, tá 1-0, deixa o outro time sair, ele continua marcando lá em cima. Uma outra pergunta, ele continua adiantando. Ele fez 2-0, ele botou o Felipe Cardoso depois de botar o Aguilar. Eu acho que assim, foi uma tarde muito boa dele, Edmundo, do Santos e do Sampaoli. Agora, do outro lado, eu não consigo olhar para o time do São Paulo e encontrar um jogador que se destacou. É isso que eu queria saber de vocês. É verdade. Começa falando bem. Fala assim, esse cara jogou bem. Não, esse cara... O que o Jardine deveria ter feito? Vocês estão falando a respeito de virtudes e méritos do time do Santos. Eu disse que eu acho. Ok. O Zinho e o Edmundo. O Jardine deveria ter feito o quê? Em que momento do jogo? Eu acho que sim, tem uma questão, só um adendozinho sobre o Santos. O Santos estava ganhando o jogo e ele observou que o Ourinho não estava bem. Vê se você entende. Geralmente, quando o time está ganhando, está tudo bem. Então, eu acho que isso tem o dedo do treinador de perceber que uma peça ou 2 peças não estão funcionando, ele vai mexer, mesmo ganhando, ele vai mexer para que haja uma melhora. Acho que foi isso que ele fez. O Jardine, por outro lado, não conseguiu perceber rapidamente de que o Everton estava correndo muito atrás do lateral, do Vitor Ferraz, e estava deixando de jogar. Então, é o que o PVC falou. Muda o esquema, né? Porque... Muda a peça. Muda a peça. Ele mudou ainda para pior. Não, ele tirou o Elinho e botou o Diego Souza, melhorou. Ele teoricamente vai melhorar o time. Porque o Diego Souza é mais jogador do que o Elinho, mais experiente, faz gols, não sei o quê. Mas ele piorou no aspecto que o PVC está falando, na marcação-pressão. No primeiro tempo ele tinha um, que não ajudava, que era o Nenê, ou que não participava efetivamente. No segundo tempo ele tinha 2. Diego Souza também. Concordam? Sim, claro. Então, assim, e outra coisa, quando sobe a placa, eu me assustei. Não é uma crítica, torço pelo sucesso dele. Mas ele põe o Lisieiro no lugar do Nenê. Então ele bota um volante no lugar do atacante. E aí ele bota o Brenner, ele faz 2 substituições para mudar uma peça. O outro não. O São Paulo, claro, Edmundo é fácil. Depois do páreo corrido, o cavalo que ganhou, você falar bem. Mas estamos aqui para analisar do que o cara fez. Mas o primeiro tempo já mostrava. Porque, assim, como você falou,
Depois do páreo de corrida é mais fácil falar. Mas se é pro Everton correr atrás do Vitor Ferraz e o Nenê dar pressão lá na frente, eu vou perder a pressão lá na frente e vou perder uma peça importante, que o Everton é mais importante no ataque hoje do que o Nenê. Embora o Nenê seja importante. Eu posso escolher um dos dois. Eu acho que esse jogo, o Lisieiro entrou muito bem no meio de semana também, contra o Novo Horizontino. Esse início de campeonato, a temporada pode mostrar outra coisa. Mas a gente passou os últimos 30 dias falando dos grandes nomes contratados, dos grandes orçamentos, que eu tenho falado bastante disso, e é muito grande a chance de a gente descobrir que alguns nomes quase anônimos vão ser mais importantes do que os grandes nomes. Na minha opinião, hoje, o Lisieiro ia ajudar mais do que o Nenê. O Joel Alves, ele diz o seguinte com relação ao São Paulo. Jusilei e Hudson não podem jogar juntos. Eu também acho, eu concordo. Está afirmando isso? Concordo. Concorda? Porque eu acho que o Lisieiro está pedindo passagem. Então, a questão é a seguinte, o Hudson está jogando como meia. Então, o Lisieiro de meia e o Hudson de volante. O problema é que o Jusilei não vive um bom momento. O início dele é muito ruim. Eu acho que eles podem jogar juntos. Eles fizeram sucesso na temporada passada quando o São Paulo era líder do campeonato. O Hudson ganhou a posição do... Ele entrou no lugar do menino que foi vendido lá, que era do Corinthians. Que veio do... Fugiu o nome. Que veio do Betis. Veio do Betis. Petros. Petros. Ele ganhou a posição do Petros. ficou tão no passado que nem lembra. Não, mas é isso aí. Foi exatamente no momento da ascensão do São Paulo. Ou não foi? Foi. A entrada do Jusilei e do Hudson. O Jusilei não está bem. Não sei se ele não fez uma boa pré-temporada. Aí a gente pode chegar lá na Florida Cup. Ele não está bem. Ele não está conseguindo acompanhar o ritmo dos outros. E aí concordo que o Lisieiro está pedindo passagem. Mas é questão de tempo, é questão do cara se melhorar a forma física ou técnica, não sei, não dá para afirmar. Não dá para afirmar quem está ali. Eles fizeram sucesso. E, nesse momento não está ornando, não está indo bem essa dupla. Eu estou insistindo nessa coisa porque assim, a gente tem falado muito na palavra intensidade como uma coisa que vira um sinônimo de nada, né? E de repente eu entendi uma coisa num texto que dizia exatamente o que significava para esse cara a palavra intensidade, que tem um livro que chama Futebol Posicional, que é de um jornalista alemão, e que fala assim, intensidade você estar sempre exercendo uma função quando o time tem a bola e estar sempre exercendo uma função quando o time não tem a bola. O Jusilei não faz isso. O Lisieiro faz. O Lisieiro está sempre construindo com a bola no pé dele, ou aparecendo, ou se deslocando, ou entrando na diagonal para receber, criando um espaço, ou ele está sempre preenchendo o espaço defensivo para bloquear o adversário que vai tentar jogar. Está jogando o tempo todo, com ou sem a bola. Isso é intensidade. Intensidade é estar jogando o tempo inteiro. Uma função você tem que estar. A bola está rolando em algum lugar. Alguma coisa você está fazendo. Algum sentido você tem no jogo. Isso a gente é muito culpado, a imprensa também. Você está me incluindo nisso? Não, eu me incluo também. Durante décadas, a gente menosprezou a expressão jogar sem a bola. Eu não. O cara tá jogando sem a bola. Eu não. Tô falando na imprensa e eu não, porque eu fiz isso na minha carreira. Fiz muito isso. Mas é verdade ou mentira? É verdade ou mentira que nós, jornalistas, menosprezamos esse termo? Dentro de um elenco, de um grupo, para a imprensa aparece o jogador que faz o gol, o jogador que dá o drible. O Edmundo acabou de falar. O Vanderlei falava para ele assim, acompanha o lateral até o meio, ou seja, ele não vai ter mais a função para marcar, mas ele já vai estar preparado para um contra-ataque. Mas nós ali atrás vamos ter que estar trabalhando para roubar essa bola e ligar nele rápido. Bola na frente. Ou seja, é uma equipe de futebol. Então tem jogador que não vai aparecer muito, mas ele sem a bola está trabalhando. Tem coisas que eu lembro até hoje. Trabalhando. Tem coisas que eu lembro até hoje. Tem 25 anos passaram, mas eu lembro até hoje que era obrigação, quando a bola chegasse com o adversário, quando a bola chegasse na linha de fundo com o adversário, fosse se preparar para cruzar, o Sampaio era obrigado a entrar no meio dos dois zagueiros. Você lembra disso? Sim. Ele fazia muito bem, né?